Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Verso 12: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, é tão bom estar junto dos meus irmãos, andando juntos, andando unidos, Pai, andando em comunhão, dividindo esse tempo de cantar louvores ao Senhor, de orar ao Senhor e de meditar na Sua palavra, de ouvir, Deus, o sermão da Sua palavra. Eu peço, Deus, encarecidamente, usa esse tempo em nossos corações, Deus, usa esse momento para falar as nossas almas, Deus, para tocar o nosso ser com a Sua palavra. O livro de Hebreus diz, Deus, que a Sua palavra é como uma espada de 2 gumes, afiada, que ela penetra até ao ponto de dividir, de rasgar, Deus, de transformar. E se eu te peço que o Senhor faça isso nas nossas vidas hoje, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, por séculos, Deus enviou profetas para anunciarem aos judeus que se eles não se arrependessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, Deus enviaria o castigo. A gente viu isso em Abacuque, não é? Que Deus enviou Abacuque, e que Deus falou através de Abacuque. Deus falou com Abacuque que ele ia enviar os babilônios, enviar a Babilônia, Nabucodonosor, como um castigo de Deus sobre a nação de Israel, por causa dos seus pecados, por causa da sua desobediência à palavra de Deus, à lei de Deus, à vontade de Deus. Então, por volta do ano 586 a.C., Nabucodonosor finalmente destruiu Jerusalém, derrubou as muralhas da cidade, botou fogo no templo, levou todas as coisas preciosas e as pessoas, quase todas as pessoas, para a Babilônia.
Eles ficaram na Babilônia por 70 anos. Foi um cativeiro babilônico. E eles começaram a retornar por volta do ano 535 a.C. Nesse ponto da história, a Babilônia já havia sido também invadida e derrotada por outro império, por outra nação, um império duplo, formado por duas nações, dois reinos, a Pérsia e a Média, que se uniram e destruíram o Império Babilônico e passaram a governar o mundo da época. Aquela região, chamada Crescente Fértil, foi dominada pelo Império Medo-Persa. Os judeus, no primeiro ano do novo rei, foram autorizados então a voltar para a cidade de Jerusalém, para a sua terra, e para reconstruírem o templo. E o rei Ciro fez um decreto, uma lei, uma ordem, autorizando todos os judeus a voltarem e a reconstruírem o templo. E assim aconteceu. Isso a gente pode ver no livro de Esdras, capítulos 1 a 6, nós não vamos ver agora, mas você pode conhecer a história melhor lá. Desde então, Deus levantou dois homens para que liderassem o povo nesse primeiro retorno, porque foram vários retornos, pelo menos 3 retornos. Esse primeiro retorno, Deus levantou então Josué como um sumo sacerdote, um líder espiritual, para ensinar a palavra de Deus para aquelas pessoas, para encorajar aquelas pessoas a terem uma vida espiritual. E também um outro homem, conhecido como Zorobabel, que era um líder civil. Ele foi nomeado pelo rei Persa para governar aquela região da Judéia. Esse Zorobabel era descendente do rei Davi, da tribo de Judá. Okay? E então nós temos 3 profetas, chamados de profetas posteriores, ou profetas do pós-exílio, que contam a história do retorno de Israel para a terra prometida, depois do cativeiro da Babilônia. Ageu, que é o que a gente vai ver hoje, Zacarias e Malaquias, esses 3, os 3 últimos do Velho Testamento. Okay? Ageu em especial, ele descreve o segundo ano do rei Dario, que já foi um outro rei depois de Ciro, certo? Por volta do ano 520 a.C. Os líderes, quando voltaram, por volta do ano 535, Zorobabel e Josué, animaram o povo, e o povo começou a reconstrução. A primeira coisa que eles fizeram foi levantar o altar. Eles refizeram o altar de sacrifício. Depois disso, eles lançaram as bases do templo. Eles tiveram que fazer as fundações, e as bases do templo não era mais um tabernáculo temporário, era um templo, uma construção. Então fizeram as bases do templo. Mas aí o que aconteceu? Oposição. Os adversários, chamados samaritanos, começaram a implicar com os judeus, e eles tiveram que parar a construção. E o povo desanimou. E não somente desanimou, mas o povo também se acomodou. E passou um ano, passaram 2 anos, 5, 10, cerca de 15 anos. E eles não mais fizeram a construção do templo. 15 anos parados. Então chega o profeta Ageu. Esse é o contexto, de Ageu. Veremos nesse livro os esforços desse profeta em levar a palavra de Deus para aquela população, para que juntos eles se animassem e reconstruíssem o templo. Veremos também, queridos, que o livro é um chamado para colocarmos o Senhor sempre à frente de nossas vidas e acima das nossas pretensões. Essa é uma aplicação prática para as nossas vidas. Colocar Deus acima das nossas, à frente das nossas vidas e acima das nossas pretensões. Deus tem que ter o primeiro lugar. Deus tem que ter a primazia. Deus deve ser honrado acima de todas as coisas das nossas vidas. E Ageu também, a gente vai ver domingo que vem, se Deus permitir. Ageu traz alguns lampejos sobre Jesus, sobre o Messias, e sobre o reino vindouro. Então serão 2 sermões, se Deus permitir.
O primeiro sermão com o título Corrigindo as Prioridades, capítulo 1. E o segundo sermão, na semana que vem, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo aos judeus. O sermão de hoje a gente pode dividir em duas pequenas partes, bem simples. A primeira parte, os versículos 1 a 11, mostram o desafio de Ageu. Ageu desafiou o povo, desafiou os líderes e todo o povo. E qual foi o desafio? Bem, eu disse que o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. O cativeiro durou 70 anos, certo? Eu disse que Jerusalém foi destruída por volta do ano 586 antes de Cristo. Só que Nabucodonosor já tinha invadido Jerusalém antes. Ele tinha levado algumas peças do templo, tinha levado Daniel e alguns outros, não é? A Babilônia foi atacando por fases. A primeira fase foi no ano 605 e o retorno então 535, 70 anos, ok? Quando a gente lê o texto, talvez você não percebeu, talvez você tenha percebido que o profeta não acusou o povo de grandes pecados, como a gente pensa, né? De grandes infidelidades, como Abacuque condenava o povo antes do cativeiro, né? O que Ageu falou aqui, ele relatou que havia uma apatia espiritual, havia uma indiferença com a construção do templo, uma resignação, havia uma mornidão, o povo estava morno, nem quente e nem frio, estava mais ou menos. E esse tipo de atitude mata a fé, queridos, mesmo hoje. A gente vê em Apocalipse Jesus falando isso para as igrejas: você não é frio e nem quente, você é morno, eu tenho vontade de vomitar você da minha boca. E aquele povo estava nesse estágio. Eles tinham recebido uma bênção maravilhosa, que é a oportunidade de voltar para casa. Eles não eram mais escravos numa terra distante, eles tinham a sua terra de volta. Eles tiveram a autorização do rei para voltarem para a sua terra, para construir as suas casas, para construírem seu templo, para adorarem o seu Deus. Porque eles estavam vivendo uma vida aquática depois de 15 anos. A preocupação daquelas pessoas não era mais a reconstrução do templo, não era mais a reorganização do culto e da adoração comunitária. Olha comigo o verso 2, capítulo 1, verso 2, diz assim. Alguém pode ler para mim bem alto, por favor? Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam dizendo uns para os outros: não, ainda não é a hora, não, vai chegar o dia, ainda a gente não consegue ainda fazer isso agora, não é a hora de construir o templo. Então havia uma indiferença, uma frieza, na verdade uma mornidão, deixa para depois, agora não dá. Então eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados em usar todo o tempo que eles tinham e todos os recursos que eles tinham, sabe para quê? Para construir a própria vida, para construir as suas próprias casas. Não simplesmente para construir suas casas, mas para fazerem suas casas luxuosas. Olha o que diz o verso 4, está na tela: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas ou apaineladas, enquanto este tempo, esta casa permanece em ruínas? Deus faz um contraste. Olha, vocês estão edificando, construindo suas casas luxuosas, enquanto a minha casa está no chão. Vocês estão falando: não é hora ainda de construir o templo, a casa do Senhor, mas a casa luxuosa de vocês é templo. Deus está acusando esse povo. Abre os olhos, povo, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão esquecendo de mim, diz o Senhor. Vocês estão preocupando só com vocês. Eu trouxe vocês de volta para vocês reconstruírem a vida. E o templo era o centro da vida religiosa daquela nação. Era onde eles adoravam a Deus juntos, era onde eles levavam as ofertas. Eles não tinham vários locais de reunião, só tinham um local de reunião.
era o templo de Jerusalém. Simplesmente eles abriram mão disso. Quando as prioridades estão erradas, meus queridos, Deus não é glorificado. Isso vale para os nossos dias também. Lembra que Jesus disse em Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas, e serão acrescentadas. Quais coisas? A provisão, não é isso? Eu vou prover o que é necessário para vocês, se vocês me buscarem em primeiro lugar, se vocês buscarem o meu reino, as coisas que me agradam, as coisas das quais eu me importo. Então, essa verdade é válida para nós também. Quando as prioridades estão erradas, Deus não é glorificado. Talvez aqueles judeus daquela época até pensassem assim: como que eu vou construir minha casa, fazer a minha plantação de volta, cultivar, criar meus animais, né? E ainda ter força, ter ânimo para ir lá no templo, ajudar a carregar pedra, né? Não, primeiro eu vou cuidar da minha vida, depois que eu tiver tudo organizadinho, aí eu ajudo lá a construir o templo. Talvez eles pensassem assim. Ou talvez eles pensassem assim: será que foi Deus mesmo? Será que isso aí não é coisa só do rei Ciro? Não, porque foi o rei Ciro que mandou a gente vir para cá. Ele fez um decreto autorizando quem quisesse voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Mas será que foi Deus mesmo? Será que a gente não faz igual hoje? Mas será que é a vontade de Deus mesmo? Será que não é coisa só do pastor, não, da igreja, do presbítero? Então, nos versos 5 e 7, Ageu chama o povo a olhar para trás. A mesma frase, nos dois versículos: considerai o vosso passado. Gente, olha a história da vida de vocês, Ageu está falando. Olha para trás. Olha a história da vida de vocês. Para que vocês não caiam nos mesmos erros que os seus antepassados caíram. Olha para a nação de Israel. Vocês foram para o cativeiro por causa do pecado. Vocês foram para o cativeiro por causa da desobediência. E vocês estão esfriando de novo. Vocês estão preocupando só com as suas próprias vidas. Olha para trás. Olha para a história da humanidade, a história do povo de Israel. Uma vez que eles não estavam mostrando fidelidade a Deus, Deus estava disciplinando, Deus não estava abençoando a vida deles, Deus não estava prosperando a vida deles. Olha comigo o verso 6. Vocês tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pôr no saquetel furado. Qualquer semelhança não é mera coincidência, querido. Parece que trabalha, até ganha dinheiro, bom, o dinheiro vai para não sei aonde, não é? Aí tem um problema de saúde, tem que comprar remédio, aí tem um problema com o carro, tem que consertar o carro, tem não sei o que tem na casa, faz, ou tem que ir lá consertar, e na hora que você vê, acabou, está devendo. E não acabou. Olha comigo, verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, olha que interessante, irmãos. Eu, com um assopro, dissipei. Deus está falando. Eu estou pesando a minha mão sobre vocês, povo de Israel. E por que ele diz aí? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Mais uma vez, Deus faz o contraste: casa, casa, casa e casa. Lá no verso 4 e no verso 9. Vocês pensam só nas suas casas, está falando Deus para aquele povo. E a minha casa? E o meu templo? Verso 10. Por isso o céu sobre vós retém orvalho. Olha, a chuva está pouca, não está chovendo direito, né? E a terra também retém os seus frutos.
põe no seu que tem e tá difícil. Fiz vira seca, Deus falando, fiz vira seca. Deus pesou sua mão sobre aquele povo que tinha acabado de voltar para a terra prometida, irmãos. O profeta, ele deixa totalmente claro para aquela nação que todo fracasso era consequência direta de deixarem a obra de Deus de lado. Sabe por quê, Deus disse? Porque a minha casa estava abandonada. Vocês estão preocupados só com a casa de vocês, disse Deus para eles. Queridos, e Deus age assim ainda, não é? A Bíblia diz que Deus disciplina ao filho que ele ama. E muitas vezes ele pesa a mão sobre nós, quando somos infiéis a ele. Quando pensamos só nas próprias vidas, nas nossas vidas. Quando pensamos só no nosso bem-estar. Quando as prioridades estão trocadas. Ageu, verso 8, ele conclama, ele convoca. Vamos à obra, pessoal, vamos trabalhar. Olha comigo, verso 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Faz parte da mensagem do Senhor que Ageu transmitiu para o povo. Mãos à obra, é o que ele diz. Vamos lá, eles ficaram 70 anos. As florestas, cresceu, as matas estavam cheias de árvore. Basta subir, corta, vamos trazer, vamos construir. Mãos à obra. E aí vem a segunda parte do sermão, que é a reação do povo, a segunda parte do capítulo. Os líderes e todo o povo de Israel reagiram positivamente ao chamado do Senhor. Olha que maravilha, verso 12. Alguém pode ler para mim bem forte? Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. E o povo temeu diante do Senhor. Isso aqui é maravilhoso, querido, porque Deus colocou no coração deles um temor, um desejo de obedecer, um desejo de fazer a vontade de Deus, de arregaçar as mangas e botar as mãos à obra. Diz aí o versículo que Zorobabel, Josué e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Sim, Ageu, nós vamos fazer isso. Nós vamos sim pegar a madeira e vamos reconstruir o templo. É como se eles dissessem: puxa, que vergonha, ficamos 15 anos parados. Senhor, basta. Mãos à obra, vamos nos unir e vamos reconstruir o templo. E quando Deus vê, Deus é maravilhoso, né? Quando Deus vê o seu povo, o povo dele, obedecendo ao seu chamado, Deus abençoa esse povo ainda mais. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. Deus mandou outra mensagem. Olha só, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus falou: eu estou com vocês. Quando eles responderam: nós vamos fazer, eu estou com vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 32. Se Deus é por nós, se Deus está conosco, é suficiente, é tudo que nós precisamos, não é? Semana que vem, se permitir, se Deus permitir, nós vamos para o capítulo 2. Lá no capítulo 2, verso 8, Deus diz o seguinte: minha é a prata, e meu é o ouro. Eu sou dono de todas as riquezas. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós dediquemos a Ele o melhor de nós. E é interessante também
que no verso 14 tem uma revelação maravilhosa, né? Porque o povo falou: nós vamos à obra. Mas olha o verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E o Senhor despertou o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote. E o Senhor despertou o espírito do resto de todo o povo. Na verdade, Deus despertou os corações para fazerem a obra dele. E essa é a minha oração hoje. Essa foi a minha oração essa semana. Para que Deus use a sua palavra para despertar os nossos corações, para falarmos para Deus: nós vamos fazer a sua obra, Senhor. Nós vamos nos unir e buscar o Senhor, e servir o Senhor, e fazer a diferença na nossa cidade, na nossa sociedade, e evangelizar as pessoas ao nosso redor. Nós vamos fazer a diferença. Os líderes da nação e todo o povo se levantaram. Queridos, em 23 dias, depois de serem chamados por Deus, eles começaram a obra. Não é maravilhoso? E o que a gente pode aplicar em nossas vidas? Através do sermão de hoje, muita coisa. Da mesma forma como o profeta Ageu falou para aquele povo, eu estou aqui hoje, em nome de Jesus, para encorajar a igreja, para animar a igreja, para estimular a igreja a colocar Deus e o seu reino como prioridade em suas vidas. Buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo que a gente necessita, a gente vai ter. Qual é o alvo maior da sua vida? Não é glorificar a Deus? O alvo maior das nossas vidas, mais importante do que qualquer outra coisa, é honrar, glorificar a Deus com as nossas vidas. A gente está nessa terra para glorificar a Deus com as nossas vidas. Quais são as desculpas, queridos, que nós vamos dar para Deus? Para não dar a Ele a prioridade da nossa vida. Ah, Deus, sabe o que é? Eu vou casar. Sabe o que é? Agora o meu namorado. Eu tenho filhos. Eu tenho problema de saúde. Ah, eu estou desempregado. Quais são as desculpas que a gente vai dar para Deus? Para não dedicarmos a Ele o nosso coração. Eu quero encorajar a igreja dos irmãos, cada um de nós, a unirmos nossas forças para darmos o melhor para Deus, buscando a Deus diariamente. Olha, temos algumas pessoas nos visitando. Se você quer acompanhar o nosso plano de leitura, a gente tem um projeto de leitura bíblica, ok? Tem aqui, ó, o folhetim, pode pegar depois com a gente, tá? A gente está desafiando a igreja a ler a Bíblia inteira em 2 anos. Não é difícil, sabe? Porque vai dar de 1 a 2 capítulos por dia. Dá para ler, sem dificuldade, ok? Quero encorajar a igreja a continuar lendo a Bíblia. Talvez você não está acompanhando exatamente isso aqui, mas leia a palavra de Deus. Enche sua mente, seu coração com a palavra de Deus, não é? Quero encorajar a igreja a congregar. Falei aqui sobre o IGO, a vir aos domingos, a participar nas todas as oportunidades que você tiver, não é? A dedicar os seus dons e talentos, seus recursos financeiros para o crescimento da obra de Deus, a se tornar membro da igreja, a batizar, não é? Primeiro batizar, depois se tornar membro da igreja, a assumir funções, cargos e funções da igreja, a fazer bem feito os cargos e funções, a evangelizar pessoas. A gente tem bastante material, a gente adquiriu material de evangelismo, a discipular, a acompanhar pessoas, a andar junto com pessoas. E é isso, queridos. Quero fazer 2 observações importantes. Eu não estou dizendo que o templo daquela época é a mesma coisa da igreja, do prédio da igreja hoje. Não, não é. O templo era o único local autorizado por Deus para que os sacrifícios fossem levados, não é? Para que as ofertas fossem entregues. Era tudo centralizado naquela época.
O templo era o local onde toda a nação se unia, pelo menos 3 vezes no ano. Eles estavam unidos em festas, adorando a Deus. O nosso prédio é apenas um lugar, dentre muitos outros, onde a gente pode se juntar, se unir, para adorarmos a Deus. Mas não quer dizer que não seja importante, não é? Aqui é o local que nós decidimos dedicar para Deus, para nos unirmos semanalmente, para orarmos, para cantarmos louvores, para meditarmos na palavra de Deus, para usarmos nossos dons e talentos também. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a obediência dos judeus à lei tinha consequências muito práticas. Faça isso que eu te dou aquilo. Deus fez isso na lei. Deus prometeu bênçãos materiais à medida que eles guardassem a lei, não é? Se vocês me obedecerem, diz Deus, não vai ter praga nas colheitas. Se vocês me obedecerem, diz Deus, os animais vão ter muitas crias, vai dar tudo certo para vocês, a sua vida material, não é? Nós não temos, na palavra de Deus, para nós, igreja, tantas bênçãos assim, materiais, prometidas. Mas nós temos algumas promessas que eu quero compartilhar com vocês. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 9:7, Deus ama a quem dá com alegria, não é? Deus fica satisfeito quando a nossa satisfação está nele. E quando nossa satisfação está nele, o que a gente dá para Deus não é assim, é tão difícil, não, eu vou dar feliz, o que eu consigo dar para a glória dele, né? E Deus fica feliz quando a gente se satisfaz fazendo as coisas para ele. Outro versículo que eu gostaria de partilhar com vocês, Filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, tudo aquilo que vocês precisam. Isso é uma promessa do Novo Testamento, queridos. Tinha uma igreja de Filipos, na cidade de Filipos, que ajudava o apóstolo Paulo, mandava ofertas para ele. E Deus promete essa igreja através da palavra aqui, que olha, Deus vai suprir tudo que vocês precisam, porque vocês têm sido fiéis à obra de Deus, vocês têm amado a Deus, e através de cuidar de Paulo, eles estavam mostrando amor por Deus. Então, queridos, 2 aplicações para a gente encerrar a noite de hoje. Primeira, não demore para se dedicar a Deus e a sua obra. Não fique prometendo para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Agora eu não posso, Deus, eu estou tão ocupado, está muito difícil, aguenta aí. Nessa questão de postergar, de prolongar, passaram-se 15 anos e o tempo continuava lá do jeito que estava. Sabe, eu estava pensando essa semana, tem 11 anos que a nossa obra está parada. Quando eu falo nossa obra nós fizemos um prédio, e nós fizemos a cozinha, certo? E o resto o planejamento é de derrubar. E nós paramos. Nós fizemos algumas manutenções, uma coisinha aqui ou ali, né? Mas a obra parou. 11 anos. E não foi só a obra que parou. Nós paramos um monte de coisa, né? Paramos o evangelismo. Mas nós estamos retomando. Na graça e na misericórdia do Deus dos céus, Todo-Poderoso, nós estamos retomando o evangelismo. Nós estamos retomando os discipulados. Nós estamos retomando as contribuições para a obra, para a gente retomar, derrubar isso daqui e fazer um novo prédio para a glória e honra de Deus. Eu quero encorajar você a fazer parte. Eu quero encorajar você a andar junto com a gente, a pegar na mão um do outro, falar, vamos caminhar juntos, vamos estudar a palavra de Deus juntos, vamos orar juntos, vamos chorar juntos, vamos sorrir juntos, comemorar juntos. Sabe uma coisa, meu querido? Eu estava pensando, conversando com a minha esposa essa semana. Eu tinha uns planos para a minha vida esse ano e parece que deu tudo diferente. Eu não queria mais dar aula esse ano. E
coisa não deu certo, e eu tive que ir atrás da aula. E eu estou lá na fila querendo pegar só um tipo de aula assim, e não tinha o tipo de aula que eu queria. E na minha vez, chegou uma pessoa falando assim, ó, tem essa aula aqui lá no Juvenilha, o cargo completo. Ele olhou para mim assim, eu pensei, isso também é de Deus, né? Tem que ser de Deus. Querido, Juvenilha é uma escola de manhã, né? De ensino médio. Então eu estou recebendo Juvenilha pelo menos uns 80 alunos, que já foram alunos meus no ano passado, na outra escola que eu trabalhava. Quer dizer, eu tenho uma clientela que eu já conheço. E tem lá no Juvenilha, não sei quantos, 100, 200 alunos que moram aqui nesse bairro. Já parou para pensar nisso? O que Deus faz das coisas? Talvez, ou certamente, Deus quer me usar. Porque tem muitas pessoas que moram aqui, podem vir aqui participar com a gente, podem ser impactados com a minha amizade, com a sua amizade, com a nossa amizade. E Deus talvez está fazendo isso na sua vida também, e talvez ainda você não percebeu, ou já percebeu, não é? Deus faz isso nas nossas vidas, Deus conduz as nossas vidas. Então, milhares de pessoas podem ser impactadas, queridos. Porque nós somos aqui 30, 40 pessoas, mas quantos relacionamentos nós temos? Com as nossas vidas. Segundo lugar, e último, dessa noite, examine seriamente as suas prioridades. Examine seriamente as suas prioridades. Sempre haverá opções. Sempre haverá outras escolhas pessoais. Quando é que nós vamos nos unir para fazer a obra de Deus? Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer as nossas coisas. Mas lembra, aquele povo deixou de fazer as coisas de Deus e estava cuidando só da própria vida. É isso que eu estou falando. Claro que a gente tem que cuidar da nossa família. É lógico. Mas nós temos que cuidar da obra de Deus também. E olha, eu não sou pregador da teologia da prosperidade, mas a nossa estabilidade financeira, presta atenção no que eu estou dizendo, depende em grande parte da nossa fidelidade a Deus. Eu não estou falando de riqueza, eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando o que a gente leu: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E se eu não buscar? Não tem promessa para mim, certo? Tem promessa para mim enquanto eu busco a Deus em primeiro lugar. Deus cuida de mim. Se eu não buscar, o saquetel pode ficar furado, né? A gente pode ter sérios problemas. A madeira deve ser para Deus primeiro. Lembra que ele falou: suba ao monte, pegue a madeira e construa o canteiro. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela sua palavra, obrigado por esse livro tão espetacular, que é o livro do profeta Ageu. Obrigado porque ele é tão prático, que ele nos mostra que o Senhor deve ter prioridade na nossa vida. O Senhor deve estar à frente das nossas pretensões, acima das nossas pretensões. O Senhor deve estar à frente das nossas vidas, Pai. Nós devemos colocar o Senhor à frente das nossas vidas. Nós devemos colocar o Senhor acima das nossas pretensões. Faz isso comigo, Pai, na minha vida secular, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Faz isso com a minha esposa, Pai. Faz isso com o meu filho. Faz isso com a liderança dessa igreja. Faz isso com toda essa igreja, Pai. Abala os corações, Pai. Porque se o Senhor não despertar os corações, nada acontece. Então eu te peço, tenha compaixão de nós, Pai. E levanta, Pai, essa igreja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.